Boa tarde, estamos começando mais um programa médico da família. Hoje, dia 5 de outubro, quarta-feira, vamos falar sobre a diarreia, um mal que atinge crianças e adultos. Os abraços de hoje vão para a Ilma Maria Lima, moradora do bairro Residencial Oiti. Também para Larissa Nayara Marques e seus familiares, moradores do bairro Zé Pereira. E para Maria Neuma Porfírio de Moura e seus familiares, moradores do bairro Serraville. Um abraço a todos vocês. A audiência de vocês é que nos fortalece e por isso cada vez queremos aprimorar mais os programas, levando informações na área da saúde. Quem nunca sofreu com diarreia? Muitas pessoas já apresentaram esse problema. Em algumas situações ela aparece acompanhada de febre e vômitos, debilitando ainda mais o paciente. A diarreia pode ser causada por infecção intestinal, intoxicação alimentar ou verminoses. Muitas pessoas acreditam que cortando as evacuações estão curadas, mas não sabem que isso não deve ser feito para que o organismo coloque para fora o que causou este distúrbio gastrointestinal. Por isso, vamos conversar com um gastroenterologista, um amigo nosso, amigo seu já, Dr. Marcelo Dotti. Boa tarde, Dr. Marcelo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os espectadores. Obrigado pelo convite para vir aqui poder dar alguma informação para a população sobre esse assunto que é extremamente frequente. E eu começo lhe perguntando, o que vem a ser diarreia? Paulo e caro ouvinte, na verdade, a gente tem que dividir duas coisas importantes. A definição da diarreia, sim, é o número aumentado de evacuações durante o dia e da consistência, basicamente, para que a população entenda, né? O famoso, alguém chama diarreia, desarranjo, etc. Mas é diarreia. E ela pode ter duas diferenciações que é importante, Paulo. O mais comum é a diarreia aguda. A pessoa tem um episódio agudo, começou no início recente, muitas vezes relacionado a alguma alimentação ou a alguma medicação, por exemplo, que tomou. Então, é um período curto em que poucos dias se resolve. Já a diarreia crônica, que não tem nada a ver com a diarreia aguda, é uma diarreia que do mesmo jeito tem um número aumentado de evacuações, da consistência mais amolecida, às vezes líquida das fezes, porém, ela tem um período, no mínimo, superior a 20 dias, que daí tem outras causas, outro método de investigação e um tratamento diferente. Então, há que se diferenciar os dois. E quais são as causas, Dr. Marcelo, das diarreias? Bom, falando assim, mais comumente, as diarreias agudas, que são as mais frequentes, as diarreias agudas são causadas muitas vezes por intoxicação alimentar, vírus ou bactéria, a famosa salmonela, né, que tem na maionese, no ovo. Então são as intoxicações alimentares, né? Essas são as causas agudas da diarreia. Tem outras causas. Por exemplo, tem as verminoses. As verminoses podem sim causar uma diarreia aguda e muitas vezes pode se prolongar por uma diarreia crônica. Onde nossa cidade, aqui Campo Grande, tem um saneamento básico superior a aproximadamente 80%, superior a muitas capitais do Brasil, né? Esse nível de infecção, intoxicação intestinal diminuiu muito nos últimos anos. Mas ainda é uma preocupação. As amebíases, as giardíases e outras verminoses são causas comuns, além das intoxicações por vírus e bactérias, de diarreia aguda. Existem outras causas também de diarreia aguda. Como eu falei, uma medicação, tem alguns tipos de antibióticos que crianças usam, começam a ter diarreia. Tem alguns tipos de medicações, outras, por exemplo, para ácido úrico, a colchicina pode fazer diarreia, entre várias outras medicações. É muito bom nós pegarmos um gancho do que o Dr. Marcelo Dotti disse. Campo Grande é hoje a capital brasileira com maior percentual de saneamento básico. Graças aos nossos prefeitos, Juvencio, André Putinelli, Nelsinho Tradi. E graças a essas empresas concessionárias de água que fazem os investimentos, como o Sanear Morena. Um abraço ao JJ da Águas Guarirobe, todos os funcionários.
Nós temos que elogiar quando tem que ser elogiado. E foi muito bom que o Dr. Marcelo Dotti lembrou disso. Saneamento básico é fundamental quando se fala em saúde pública, e principalmente no quesito diarreia, verminose. Então, Campo Grande está à frente das capitais brasileiras nesse quesito. Qual seria a forma mais grave da doença, Dr. Marcelo? É muito variável. Às vezes uma intoxicação depende do agente causador, por exemplo, uma salmonela, pode causar uma diarreia mais intensa. Então, se tem muitos sintomas e vai ao médico e começa a não ter solução ou começa a ter uma desidratação, às vezes pode ser um caso mais grave. Mas a maioria dos casos de diarreia são casos que são autolimitados, em torno de 3, 4, 5 dias resolvem, né? Então, na verdade, a maioria das vezes, mesmo sendo um agente patogênico mais grave, consegue se tratar. Com as exceções, eventualmente precisa por desidratação, por mal-estar, febre, precisar internar para fazer eventualmente medicações endovenosas, antibióticos em alguns casos. De que forma se faz um diagnóstico? A pessoa está em casa nos assistindo, tem filhos, tem jovens, adultos, terceira idade. Começou lá, fez, vamos falar o português, tá? Fez o cocô mole, já diarreico, aquele que tem a consistência já bem líquida, semipastosa e com várias vezes ao dia. Só isso já caracteriza um quadro de diarreia ou precisa ter o aconselhamento médico, fazer algum exame específico para diagnosticar melhor? Bom, a diarreia basicamente, ela geralmente vem com um conjunto de sintomas. É difícil a pessoa vir só com a diarreia. Na diarreia aguda, geralmente a pessoa tem outros efeitos associados, mal-estar, calafrio, febre, outros sintomas. O diagnóstico, basicamente, é feito clinicamente. Uma boa conversa, que chama-se anamnese, do paciente para com o médico, ele consegue já ter as informações básicas para saber como tratar, e o exame físico, examinar o paciente, para você ver se tem algum grau de desidratação, para você ver se tem febre, para você ver se tem algum outro sinal que indique um tratamento mais agressivo, por exemplo, como uma internação. A maioria das vezes, então, não precisa de exame nenhum, é só um exame clínico. Alguns casos, alguns exames, um hemograma, um exame de sangue. Nas diarreias agudas é isso que é necessário. Já as diarreias crônicas, tem outros métodos de diagnóstico que daí, na verdade, vai muito da conversa do médico para com o paciente. Existem pessoas, e muitas vezes você que está me assistindo, que se automedicam nos casos de diarreia. Isso pode agravar o problema? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje, diarreia. Essa patologia frequente, quem é que já não teve um filho, um parente, um amigo, alguém dentro de casa com diarreia? Nós mesmos sempre temos esse problema por algum alimento, por alguma verminose, como nós vimos no primeiro bloco, por alguma dessas etiologias que podem estar levando a um quadro de diarreia. E estamos aqui conversando hoje com um especialista, um amigo nosso, ele que é gastroenterologista e endoscopista, Dr. Marcelo Dotti. Dr. Marcelo, eu lhe perguntei no bloco anterior, e o Mato Grosso do Sul está esperando a sua resposta. Por quê? Existe um hábito de automedicação, que nós já dissemos aqui que somos contrários. Sempre disse que sou contra a automedicação. As pessoas começam com sintoma, começam a ter um quadro de diarreia, vão lá, compram muitas vezes na farmácia, ou já tem na sua farmacinha dentro de casa, às vezes até já vencido, mas tomam remédio para cortar a diarreia. Isso pode atrapalhar o curso dessa patologia? Pode agravar? A automedicação sempre não deve ser feita. Por quê? Muitas das vezes, alguns casos de algum tipo de vírus ou bactéria, uma virose mais intensa, uma bactéria mais, digamos, mais agressiva, se você trancar o intestino com algum remédio desses, você vai estar retardando a cura e você vai estar piorando muitas vezes o efeito da sua doença. Que às vezes, de vez você ficar bem em 4, 3 dias, você vai ficar bem em 5, 7, 8 dias e às vezes numa situação mais grave. Então a automedicação não é indicada, Paulo e espectador.
Obviamente, tem muitos lugares que às vezes não tem acesso, está num lugar muito distante. O que pode ser feito é feito uma hidratação. Pode ser tomado soro caseiro, pode comprar soro na farmácia, pronto, comercial. Pode ser feita uma hidratação, na verdade. Agora, tendo dúvida dos sintomas, vai ao posto de saúde mais próximo, vai ao médico de confiança e passa por um exame, porque ele vai poder dar remédios, não somente para hidratar, mas para tirar o desconforto, a febre, o mal-estar, a cólica que acontece. Então, só ele que vai poder fazer essa medicação. Remédios para cortar o intestino numa diarreia aguda não devem ser tomados. Como saber, Dr. Marcelo Dotti, que trata-se de uma diarreia infecciosa ou de um quadro de intoxicação alimentar? Clinicamente, é muito difícil, às vezes, você diferenciar uma intoxicação alimentar, um quadro de virose ou bactéria, porque o quadro clínico é muito semelhante. Apresento com diarreia, dores tipo cólica, febre, é muito semelhante. Obviamente, a história que você conversa com o paciente, que é importante, que é sempre importante a conversa com o paciente, porque ele vai informar onde ele comeu, o que ele comeu, se a comida que ele comeu tinha algum gosto diferente, e se outras pessoas da família ou amigos comeram aquele mesmo alimento e passaram mal. Então, na verdade, saber às vezes a origem vai depender da história que ele conta e muitas vezes vai depender do quadro clínico. Geralmente, o tratamento é o mesmo, com algumas exceções. Quando é infeccioso, você precisa entrar com antibiótico, e o exame clínico vai sugerir isso, e o exame de sangue vai comprovar e vai sugerir ao médico se precisa ou não de antibiótico. A maioria das vezes é um quadro viral e não precisa. Alguns casos de exceção precisa de antibiótico. E realmente só o médico, com exames, com a conversa, com o exame físico, vai poder definir se vai precisar de antibiótico ou não para a diarreia aguda. Quer dizer, então, que é necessário o exame clínico pelo profissional médico. Perfeito. Na maioria das vezes, com raras exceções, é preciso que o médico faça uma avaliação desse paciente. O rotavírus é um tipo de diarreia, Dr. Marcelo Dotti, que só ataca, só atinge as crianças? Não, não atinge só as crianças. É comum, às vezes, ter um caso na família de uma criança ter a diarreia. Pelo quadro clínico, sugere-se um rotavírus e alguma outra pessoa da família pegar, adulto, inclusive. Mas, como você disse, realmente é mais comum em criança. Tendo a vacinação, existe uma possibilidade grande de diminuir. Mas é difícil você fazer, às vezes, essa prevenção em toda a população, o que se espera, mas pode sim pegar em crianças e adultos também. De que forma é feito o tratamento para diarreia? O vírus, o rotavírus, as viroses, essas são doenças autolimitadas. Elas geralmente têm um tempo de ação e curam sozinhas. O que acontece nesse meio é o desconforto, o mal-estar por sintomas associados. Então, na verdade, o tratamento é basicamente a hidratação da pessoa, com o soro caseiro mesmo, ou até mesmo com chá, com suco, desde que não seja chá que o pessoal faz de broto de goiaba para trancar o intestino, os chás caseiros mesmos, que é hidratação nada mais, nada menos. Basicamente é o tratamento. E, obviamente, os tratamentos sintomáticos, antitérmico para febre, um remédio para dor quando tem cólica, para mal-estar, basicamente isso. Quando tem náuseas associadas, muitas vezes associa náusea e vômito, você dá remédio para náusea, para curar náusea e vômito. Então, basicamente, é um tratamento sintomático. A doença ela tem um período de ação e ela vai curar nesse período com certeza. Está aí, dadas as dicas, basta agora você colocar em prática. Doutor Marcelo, eu quero agradecer a sua presença, sei da vida agitada, o corre-corre da medicina, mas é muito importante que a gente leve informações de pessoas que conhecem do assunto, como você conhece muito bem desse assunto. Parabenizar pela sua clínica lá, que tem feito um trabalho maravilhoso aqui em Campo Grande, e também recebendo pacientes do interior que buscam aqui através das técnicas endoscópicas, e olha que são técnicas maravilhosas. Alguns meses atrás tivemos aqui um colega falando do comprimidinho que bate a foto na via gastrointestinal. Quer dizer, tudo isso nós estamos aqui já com serviço de ponta na nossa cidade. Parabéns, obrigado pela presença, estamos sempre aqui de portas abertas. Paulo, muito obrigado pela oportunidade de vir aqui esclarecer a população. Sabe que sempre estou à disposição. E a população, se quiser depois mandar alguma dúvida, você pode me encaminhar.
para a gente tirar as dúvidas da população sobre o assunto, não só de diarreia, qualquer outro assunto do aparelho digestivo. Estou à disposição de você e de toda a equipe. Um abraço a todos, uma boa tarde. É isso aí. Gente que conhece, falando daquilo que você tem dúvidas. Se você ainda tem dúvidas, sugestões sobre outros assuntos, entre em contato com o nosso programa. Nossos endereços: e-mail medicodafamilia@hotmail.com. Por carta, escreva para Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. O nosso compromisso é de fé e saúde. Chegou o horário que todos ficam aguardando. Reflexão do dia de hoje. Não precisamos realizar grandes obras a fim de mostrarmos um grande amor por Deus e pelo próximo. É a intensidade do amor que colocamos em nossos gestos que os torna algo especial para Deus e para os homens. Madre Teresa de Calcutá. Olha, gente, são pequenos gestos, pequenas atitudes que movem a humanidade, que demonstram amor, afeto, carinho, fé, esperança em dias melhores. Que você que está me assistindo estava tristonho, coração apertado, angustiado, você que achava que as coisas não iam melhorar, pare para pensar nisso. Pequenos gestos, pequenas ações, pequenas atitudes vão te fazer vencedor, vencedora. Deus não te quer chorando, quer te ver sorrindo. Hoje, quarta-feira, dia da novena do Perpétuo Socorro. Daqui a pouco estarei aí, saio daqui e já estou chegando aí com vocês no Santuário do Perpétuo Socorro. Vou em busca do oxigênio, da fé. E é nele que nós vamos sempre estar amparados para vencer as dificuldades. No próximo programa vamos falar sobre blefarite, uma inflamação comum na pálpebra dos olhos. Tenham todos uma ótima tarde, esse final de tarde abençoado, e amanhã estaremos juntos aqui no SBT-MS. Até lá!